Muitas teorias sobre o êxito econômico do leste da Ásia são controvertidas. Existem discussões sobre como os países do leste conseguiram atingir um ideal de crescimento econômico alinhado ao desenvolvimento. Então, pensando nisso, nós chegamos à questão da educação como um fator que propicia a um país chegar ao desenvolvimento alinhado com o progresso. Então, pensando nisso, nós pesquisamos e nós encontramos alguns pensamentos, né? Acerca dos economistas, eles discutem a importância da política industrial. Os críticos culturais debatem a existência de valores asiáticos na questão deles. Mas há uma explicação que é acolhida com quase unanimidade no mundo, que é a importância que os governos atribuem ao ensino. O sucesso que países como a Coreia do Sul e Taiwan conseguem com a educação de suas crianças são frequentemente tidos como um exemplo para países mais pobres. Então, algumas comparações internacionais também mostram que em 1995 países como Singapura e Taiwan ficou classificado como primeiro e terceiro lugar, respectivamente, na capacidade de seus sistemas educacionais. Ou seja, eles atendiam a uma necessidade de uma economia competitiva. Através da nossa pesquisa, nós comprovamos que países como Taiwan, Coreia do Norte e Singapura, eles investiram massificamente na educação, mas não em uma parte da população, mas em si, em toda a população. Não havia uma desigualdade e eles davam oportunidade a todos de ter o mesmo ensino. Outro aspecto esses países eles investiram bastante na educação primária, pois eles acreditavam que a educação básica era uma educação, era o melhor investimento. Os países de desenvolvimento que investiram intensamente na educação primária tiveram um crescimento econômico muito superior aos outros países que investiram somente na educação universitária. Em 1960, o nível econômico dos paquistaneses era aproximadamente igual ao dos sul-coreanos. No entanto, os paquistaneses só tinham 30% das crianças matriculadas no nível na escola primária, em comparação com 94% das crianças da Coreia do Sul. No entanto, todavia, nos anos 80, ou seja, um quarto de século mais tarde, a economia da Coreia do Sul, o produto interno bruto, era 3 vezes superior ao do Paquistão. Esse é um exemplo que nós podemos estar trazendo sobre a questão da educação, que um país quando investe na educação, ele tem possibilidade de ver resultados no desenvolvimento alinhado com o progresso. Bem, nas minhas pesquisas sobre educação e desenvolvimento, eu achei muito apropriado um artigo encontrado pela internet de um mestre chamado José Martins Ribeiro. Bem, nesse artigo ele cita que a escola, em nível básico, tem que ter estrita relação com a universidade, justamente isso visando para fomentar pesquisas, uma pesquisa sistematizada no ensino básico e também a formação e acompanhamento de professores. Isso sem esquecer também que o aluno tem inserido no panorama econômico internacional. Justamente a escola e a universidade junto com a comunidade, visando um fomento dentro da universidade de que tenha mais doutores e mestres junto à indústria e ao comércio, justamente
está adotando um modelo importado do exterior, como o educacional. Também não. Isso visa a criar a nossa realidade, a nossa criatividade. Você sabe que o povo brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Criativos em termos culturais, criativos em termos acadêmicos, e também, por que não dizer, criativo também meio científico. Agora, a questão toda é que não há uma ligação forte entre academia e indústria. O que parece? Parece ao contrário, que há um pensamento, uma mentalidade voltada para afastar isso. Deve ter exceções, é claro, deve ter exceções, mas no básico, no todo, isso pode ser que atravanque muito o maior desempenho econômico do país, desempenho mais puxante, vamos dizer. Quando eu digo a escola, nível básico, sem ser mais com a comunidade, eu não estou pregando aqui que se importa um sistema finlandês, que é de grande economia. Não, mas que a gente busca as nossas soluções dentro da comunidade. Citando o artigo de José Martins Ribeiro, diz que a escola tem uma cultura própria, a escola tem um cotidiano próprio. E é isso que tem que ser fomentado, justamente para criar mais interesse, desde o ensino básico, que tudo, a nossa formação, vem daí. O resto vamos supor, é mais uma extensão. Um bom ensino básico, uma ensino básico, de forma a orientar o aluno, o nosso estudante, a ser um crítico e produtor crítico. Com certeza, a pauta de reivindicações, tanto materiais, quanto tudo que diz retorno para a comunidade, serão bem mais evidentes. Eu creio que daí esse substrato da mudança e do desenvolvimento. Não há nada mais importante para um país do que a educação pública. Isso eu tenho cega convicção.